Mas uma pergunta que você deve estar se fazendo: o que eu preciso para iniciar a construção dos projetos? Eu preciso ter a câmera? Sim, essa parte de câmera, essa parte de equipamentos, nós ao decorrer do curso nós vamos falando algumas coisas sobre, mas não é o nosso foco, tá? Isso a gente vai discutir bastante dentro do grupo, trocas de ideias, trocas de opiniões, pois às vezes eu tenho um tipo de equipamento, você pode ter outro, lá dentro do grupo vai ter um aluno que às vezes já tem esse equipamento há mais tempo, então a gente vai trabalhando dessa forma quando se fala em equipamento. Aqui nós vamos falar sempre da edição. E para editar, nós precisamos de alguns programas para darmos o pontapé inicial nos nossos projetos virtuais em 360 graus. Vamos por duas partes. A primeira parte, você vai fotografar com uma câmera InShot. InShot é Insta360, X1, X2, X3, X4, X5, RS1, ou você já vai para uma DJI 360, ou a Theta. São marcas de equipamentos que você pode ter aí já, ou a própria Gear 360 da Samsung, uma antiga Gear 360, todas as câmeras que fazem a fotografia panorâmica com um único clique, elas são consideradas one shot. Essas câmeras, todas elas têm um programa, um software de revelação dessas imagens. A mais comum hoje dentre o mercado da fotografia 360 graus, uma que está há muito tempo trazendo bastante inovações, bastante equipamentos e evoluindo constantemente numa velocidade muito bacana, é a Insta360. Na Insta360, você vai precisar do Studio Insta360. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você clica nesse link, você vai baixar, fazer o download do programa para que você faça a revelação dessas fotos em 360 graus, tá? Então é o primeiro processo. Pode ser feito via celular? Pode ser feito via celular, mas a qualidade vai ficar comprometida. O ideal é que você faça um processo de edição de fotografias através do estúdio. Revele as imagens ali em horizonte, ali você consegue ter um controle maior da imagem e ter uma qualidade melhor da captação também, tá? Então o primeiro programa é o Studio Insta, se você vai fotografar com câmeras one shot. O segundo programa que nós vamos precisar é o Adobe Lightroom. O Adobe Lightroom ele é especificamente para a correção de cores, iluminação, exposição, saturação, nitidez. Então nós vamos usar esse software para que você possa fazer as melhorias nas cores e em todos os âmbitos que remetem cores, luzes, sombra, nitidez dentro da imagem. Então Adobe Lightroom é o segundo programa que nós vamos usar. Na sequência, para quem for editar as imagens da forma como nós vamos mostrar dentro do curso, você vai precisar do Adobe Photoshop. O Adobe Photoshop e o Adobe Lightroom, eles têm muitas particularidades similares, mas um complementa o outro. Quando nós falamos em edição de cores, eu vou te mostrar na prática depois, você consegue no Adobe Lightroom fazer escalas, fazer presets e ali você fazer uma edição para 20, 30, 40 fotos, 50 fotos, 100 fotos ao mesmo tempo. O Photoshop dá para fazer? Dá, você vai ter que criar actions para isso, é um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer. Porém, eu prefiro e muitos fotógrafos que eu conheço há muito tempo trabalham nesse padrão. Adobe Lightroom para correção de cores, iluminação, exposição, saturação, nitidez. E quando nós falamos em manipulação, aí nós vamos para o Photoshop. O que o Photoshop vai... Onde nós vamos aplicar o Photoshop? Na retirada do tripé, na retirada de objetos indesejados que o teu cliente possa apontar para você. Olha, aquela lâmpada lá está apagada, você consegue acender ou tirar ela de lá? Ali tem um buraco na parede, você consegue corrigir? Então, quando nós falamos do Photoshop, ele é para manipulação, mas o mais utilizado dentro da nossa função aqui, dentro da nossa atividade com o 360 graus, é a retirada do tripé, é a retirada de reflexos que esse tripé pode causar, seja no chão, seja num espelho ou numa parede que seja mais clara ali, que vai ter uma sombra, tá? E também apagar as placas de veículos quando você fotografa na rua. É importante você ter esse cuidado aí, isso nós vamos ver na prática também em algumas edições que nós vamos estar fazendo aí dentro do processo. Ou seja, a partir de agora nós já temos aí o Studio Insta, nós temos o Adobe Lightroom para a edição das cores, o Adobe Photoshop para manipulação da imagem e aí nós vamos precisar também do 3D Vista para iniciarmos a construção do projeto. Então esses são os programas que vamos precisar para editar e construir o projeto partindo de uma one shot.
Quando nós falamos em DSLR, aí são fotografias feitas com câmeras, lentes que são removíveis. Normalmente é uma lente olho de peixe, uma 8mm, uma 10mm, uma 12mm, dependendo da câmera e do equipamento, né? Nodal, tripé, e são itens relacionados a equipamento. Mas para os programas já iniciamos direto, ele pula a fase do estúdio, porque nós já iniciamos direto na edição de cores. Se você fizer uma captação em HDR, o Adobe Lightroom vai fazer a costura desse HDR, ele vai fazer a junção ali, a mesclagem dessas imagens, vai gerar a quantidade de imagens conforme o teu equipamento, a tua câmera, pode gerar desde 4 até 7, 12 imagens, dependendo do equipamento, né? Então, Adobe Lightroom é o primeiro software que nós vamos precisar. O segundo programa que nós vamos precisar na linhagem DSLR, ao contrário das câmeras One Shot, nós vamos precisar de um programa para costurar essas imagens. Então existem aí dois programas bem utilizados, tá? O principal deles, que é o que eu uso, é o que eu recomendo para todos os nossos alunos também, é o PTGui. Ele tem uma assertividade muito grande, é um programa que está atualizando, está no mercado e ele está todo dia evoluindo e trazendo novidades e melhorias nas costuras das imagens. Então vou deixar aqui o link também do PTGui, que é um software que você não conseguirá fazer imagens sem ter ele. Existem outros? Existe, mas eu particularmente já testei dois softwares e não tive assertividade em costuras, ficavam erros das costuras das imagens, das emendas, dos encontros. Então, a partir do momento que eu consegui adquirir o PTGui, que é um software que você pode dividir em até 2 pessoas, você consegue ter uma assertividade muito grande na construção, não só da panorâmica 360, mas como outros tipos de fotos também que você pode estar oferecendo aí na tua região. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre essas possibilidades de vendas usando ali fotos panorâmicas de fachada. Então, Adobe Lightroom, PTGui, e aí sim nós vamos para o Photoshop para fazermos a manipulação, retirada do tripé e ali fazer as correções que o cliente solicitar, apagar uma placa, borrar um rosto e aí várias outras manipulações que sejam necessárias. Então, com isso, já partimos para o último programa, que é o 3D Vista, onde nós vamos fazer as construções dos projetos em 360 graus. Recapitulando, One Shot. Então nós precisamos do Studio Insta ou o aplicativo, no caso da DJI, o aplicativo aí, o software da DJI, o programa que vai usar para fazer a revelação das imagens, Adobe Lightroom, Photoshop, 3D Vista. Quando nós vamos para DSLR, Adobe Lightroom, PTGui, Photoshop e 3D Vista. Essa é a sequência de programas que nós vamos utilizar aqui. Memorizem essa sequência porque sempre vai ser nessa ordem, tá? Bora lá, por hoje e por essa aula já temos bastante informações. Vamos seguir em frente, bora fazer o mundo girar.